Olá, nós da OAB-RS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir, passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique no botão Join Áudio. Ele possui o ícone de fone de ouvido localizado no canto inferior esquerdo. Após isso, habilite o áudio no botão azul com o título Join with Computer Audio. Tem alguma pergunta para fazer aos palestrantes? Use o chat ou ícone QIA para enviar os seus questionamentos. As perguntas serão conduzidas pelo mediador do evento e respondidas na medida do possível. O evento tem certificação? Sim, a plataforma vai emitir certificado para o participante que estiver logado no portal de eventos no dia e hora da atividade. Para baixar seu certificado, faça seu login e acesse Meu Perfil. Na relação das suas inscrições, localize o evento que deseja emitir o certificado e clique em Download. Salve no seu computador ou dispositivo móvel. Após a data da realização, o sistema não emite certificado. O evento ficará gravado? Sim, o evento ficará disponível no nosso canal no YouTube. Importante! Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OAB-RS. A nossa posição institucional é externada por meio de nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Bom dia a todas e todos. É com satisfação que damos início a mais um evento Licitação na Prática da Comissão Especial de PPPs, Concessões, Licitações e Desestatização da Ordem dos Advogados do Brasil, do Seccional Rio Grande do Sul. Também é com muita satisfação que fazemos mais um evento tratando das novidades introduzidas pela Lei 14.133, de 1º de abril de 21, né, que terá a sua vigência plena a partir de dezembro desse ano. Quero aqui saudar a todos da OAB que viabilizam esse evento, quero saudar o doutor Acelon, que é o secretário-geral da nossa comissão, ao doutor Maurício Gazen, que é o mediador do evento de hoje, e uma saudação muito especial ao doutor Pedro Henrique Pollitt Figueiredo, que é uma das pessoas com as quais eu mais tenho condições de aprender, né, não só assuntos relacionados com licitações e contratos, mas o direito público em geral. Doutor Pedro, como todos sabem, é uma pessoa que tem uma trajetória inicialmente brilhante na carreira pública, na PGE, depois no Tribunal de Contas, galgando várias funções relevantíssimas no trato das questões pertinentes a licitações e contratos administrativos, e agora, né, nos bancos da advocacia, também brindando a todos nós com o seu conhecimento. Eu tenho a incumbência aqui de fazer essa abertura inicial, por razões que eu já me excusei com o doutor Pedro, eu terei de me ausentar logo após, deixando a condução com o doutor Acelon e com o doutor Maurício, mas eu só me permito, né, professor Pedro, com aquela mania de quem dá aula gosta de falar, né, eu só me permito dizer o seguinte, o que eu tenho dito aos meus alunos, né? Nós costumamos chamar a lei de licitações quase que por preguiça, né? Ela é e ela sempre foi lei de licitações e de contratos com o poder público, de contratos administrativos. Claro que de 16 para cá, esse trato dos contratos com o poder público passou a ter uma diferenciação das estatais para o resto da administração pública, mas quando os meus alunos ficam empolgados com as novidades introduzidas pela Lei 14.133 em matéria de licitação, o que eu costumo dizer para eles, Pedro, é o seguinte: é verdade que houve inovações em matéria de licitações, mas se nós formos fazer um cálculo da principal quantidade e qualidade de novidades introduzidas pela nova lei, eu não tenho nenhuma dúvida que a nova lei ela traz muito mais e mais intensas alterações na parte dos contratos. Por isso, professor Pedro, que é muito bom que desenvolvamos a análise dos contratos administrativos, e é por isso que a licitação na prática, até porque da licitação redunda a celebração de contratos, exige que nós e a Advocacia Pública Gaúcha tenha conhecimento sobre o tema. E é
com essas palavras rápidas aqui, agradecendo efusivamente a presença do professor Pedro Henrique, que eu dou por aberta a nossa licitação na prática e já passo a palavra para o colega Celon, que vai conduzir o evento a partir de agora. Bom dia a todos. É com alegria que a gente dá mais um passo nesse evento Licitação na Prática. Hoje um dia bonito, né? Aqui ao meu redor aqui os pássaros cantando. Então, eu fico bastante contente em estar participando e prestigiando o colega Maurício, o colega Pedro Henrique, ao qual tive a oportunidade de participar do evento quando realizamos o seminário, né? E apenas dizer que a matéria é uma matéria bastante importante para todos, e principalmente da advocacia. Quando conversava com a equipe da OAB, relatava que a matéria contratos é uma matéria que rege toda a nossa vida, né? Então, quando se fala de contratos em âmbito público, é de suma importância que todos, né, tanto advogados quanto cidadãos, entendam da importância de você saber fazer um bom contrato, de você entender quais as premissas que regem, né, o contrato público, para que a sociedade exerça a sua cidadania e também exerça o seu papel de controle também, né? Então, fico bastante contente pela temática proposta pelos colegas, né, em especial o doutor Maurício, o doutor Pedro, e de imediato eu convido o doutor Maurício para poder fazer a apresentação do palestrante e dar as suas palavras iniciais. Obrigado, Celon. Bom dia a todos aí que estão participando desse evento. Inicialmente, gostaria de parabenizar aí o Acelon e o professor Maffini, né, pela organização e realização do evento aí através da nossa comissão, né? Como o Maffini bem falou, o nosso convidado aí dispensa apresentações, né? O Pedro Henrique Poli Figueiredo, advogado, doutor em Direito, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, e, além disso, né, uma grande figura, né, e efetivamente um cara que eu tenho um carinho muito grande, né, e tenho a honra de chamar de amigo, certo? Então, a nossa temática hoje, né, ela vai falar sobre a questão específica aí dos contratos administrativos na nova lei de licitações, né? Nós tivemos aí, querendo ou não, um conjunto de novidades, como bem falou o Maffini, né? Acredito eu que há mais novidades, né, na temática contrato administrativo do que na própria questão específica das licitações e dos procedimentos licitatórios, né? A gente poderia citar rapidamente algumas novidades, né? Como a questão específica aí dos novos regimes de execução, né? A contratação integrada e semi-integrada, que advém da lei do RDC. Nós temos aí novos limites de dispensa de licitação, o aumento de garantia das garantias contratuais para obras de grande vulto. Nós tivemos também a alteração com relação à questão específica da duração dos contratos, né? E a inovação com relação à questão dos contratos de eficiência, né? São contratos que podem durar até 10 anos quando não há investimento e até 35 anos quando há investimento. Uma questão específica também que a gente teve aí é com relação à questão específica da extinção dos contratos. Então, agora há a possibilidade de extinção dos contratos quando ocorrer a suspensão da execução do contrato pela administração por prazo superior a 3 meses, repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis e atraso superior a 2 meses, né? Então, são possibilidades que a gente não tinha anteriormente na Lei 8666, certo? Outro ponto importante que nós temos é com relação à questão dos meios alternativos de resolução de conflitos, né? Agora a gente tem, claro, questões específicas de conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas, arbitragem. Nós temos diversas novidades com relação à questão também dos sancionamentos administrativos, né? Nós temos questões específicas de dosimetria, tipificação das condutas, né? Nós temos novos percentuais, digamos assim, de aplicação de multa, desconsideração da personalidade jurídica, entre outras temáticas, né? Outros 2 pontos importantes também, né? A questão específica da matriz de risco, agora, de forma clara, né? Dentro dos contratos administrativos, né? Da 14133, e também a questão específica do compliance, né? Por fim, eu entendo que tem outras questões que deveriam ter avançado na minha concepção, né?
que a velha discussão com relação à questão das cláusulas exorbitantes, né, possibilidade de modificação e efetivamente extinção unilateral dos contratos, né, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, na minha concepção, poderia ter avançado mais, a questão também de alteração e rescisão dos contratos, certo? Mas, basicamente, isso eu fiz, trouxe aí algumas novidades com relação à nova lei de licitações, e quem efetivamente vai falar de forma aprofundada sobre essa temática é o professor Predo, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, perguntas que vocês queiram fazer, né, é só direcionar aí para o chat que nós temos aí à disposição, que efetivamente ao final da exposição do Pedro a gente vai escolher aí algumas perguntas aí para fazer e debater com ele. A palavra está contigo, Pedro. Seu microfone Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria enormemente de agradecer o convite que me foi formulado para estar hoje aqui com esses gigantes do direito administrativo, o doutor Mafini, o doutor Maurício Gazen, que são grandes amigos. Doutor Maurício, eu tenho a honra, inclusive, de ter alguns trabalhos em conjunto. Eu tenho aprendido demais com ele, com a competência do trabalho que ele tem desenvolvido. Quero saudar também o doutor Acelon, aqui, que nos honra com a sua presença, a doutora Luciana, a doutora Júlia. É uma imensa satisfação poder estar com vocês nessa manhã, trocando algumas ideias relacionadas a esse assunto tão importante, que é em relação às modificações trazidas a partir da Lei 14.133 no âmbito dos contratos. Eu vou aqui tentar compartilhar uma breve apresentação aqui para... Vamos ver se eu não... Opa! Eu já estou... Eu não estou ainda... Não compartilhou ainda, Pedro. Não compartilhei, né? Então, deixa eu abrir aqui. E no share screen primeiro ali, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Vou ver aqui. Não compartilhou ainda. Não foi ainda? Não. Tu foi Como no é que eu share screen faço? ali, Vamos ver aqui se... vai no share screen ali embaixo e aí tu seleciona a tua apresentação. Primeiro tem que clicar ali embaixo. Botãozinho verde. Vê se foi aqui. Não foi. Tu apertou no botão verde primeiro ali. O share, ter apertado no share screen primeiro e depois selecionar. Deixa eu botar aqui. Estou tentando aqui. Bom, vamos... Perdão aqui. Esse é Eu estou clicando aqui num botão que aparece de share screen, e aí só que não está abrindo aqui. Não está abrindo aqui para... Não estou conseguindo aqui. Não está conseguindo compartilhar? Não estou conseguindo abrir aqui o...
Agora compartilhou, Pedro. Agora tu seleciona o teu arquivo. Seleciona o teu arquivo que vai aparecer. Certo, deixa eu botar aqui. Agora já compartilhou. E agora? Agora aperta F5. Vocês estão me enxergando? Eu acho que aperta F5 de novo, que foi muito grande. Sim. Não sei por que está esse... Tem um... Acho que tem que diminuir. Acho que tem que ser Doutor, de novo, acho. acho que o doutor está com o zoom do computador, né? Ou não? Mas antes compartilhou bem. Pois é. Tenta iniciar novamente, vamos ver. Seleciona ali, Pedro. Deixa eu fazer o seguinte. Não estou conseguindo, não. Não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo me enxergar? Não, a câmera desligou O para mim. doutor tem que abrir novamente iniciar o compartilhamento de novo. Bom. O doutor tá na tela do Zoom? Se não consegue compartilhar por aí, pessoal, ou se não, me manda no meu WhatsApp aqui que eu compartilho e vou passando, não tem problema. Pedro, tu não consegue mandar a apresentação pelo meu WhatsApp ou pro meu e-mail, que eu compartilho ela para ti aqui? Tá, deixa eu... Achei aqui. Acho que agora... Agora vai. Não deu. Não deu. Pedro, tá vendo que eu tô compartilhando agora, tá vendo? Agora sim. Tá, a questão é a seguinte, tu vai falando, quando quiser que eu passo, tá? Obrigado. De nada. Bom, passa para a segunda, por favor, sem ser a primeira, a segunda ali. Uma abaixo. Doutor, tá mostrando o seu documento ainda, não tá a apresentação ainda. A lei 14.133 trouxe uma série de alterações. Tá conseguindo? Para a segunda tela, por favor. Essa? A lei 14.133 trouxe uma série de alterações que efetivamente mudaram todo o contexto normativo acerca de licitações. Eu não estou enxergando. Eu não sei se os demais estão enxergando. Não está disponível. O colega Maurício se colocar no F5, porque está só a apresentação do slide por enquanto. Tá passando o slide ou não está passando para você? Isso, por ainda favor. não, doutor. Dois ainda não, doutor. slides abaixo aí. O contexto não, da...
Doutor Maurício, Pois eu não? vou ter que botar para compartilhar, iniciar a apresentação. Aqui para nós está aparecendo o documento apenas. Mas eu estou com ela aberto aqui. Sim, então vamos fazer assim novamente. O doutor, eu vou encerrar aqui. O doutor bota para seleciona a janela do documento já apresentado quando for para compartilhar a tela. Pode ser? Eu boto o share screen e vou diretamente no documento, é isso? Não, na apresentação já. Tá com ela aberta, né? Deixa eu ver agora, peraí. Foi? Isso, agora sim, perfeito. Foi. Perfeito. Sem ser essa a segunda tela, por favor. Peraí. A outra, por favor. Bom, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma série de fatores que impactam efetivamente na interpretação. Em primeiro lugar, a Lei 14.133, quando veio, ela veio com uma intenção transformadora, mas nem tanto. Por quê? Porque muita coisa que existia da Lei 8.666 foi trazida também para dentro da 14.133. E eu, particularmente, acho que não há nenhum problema em que isso tenha ocorrido. E por quê? Porque, efetivamente, dá segurança jurídica a todos os operadores do direito alguma base de certeza. Muitos entendiam que se perdeu uma oportunidade de se trazer como que um admirável mundo novo nas licitações, uma forma transformadora das licitações e dos contratos, e a Lei 14.133, ela trouxe mudanças relevantes, mas manteve também alguma base de segurança, e a gente vê que uma série de dispositivos que nela se encontram são recorte e cola da Lei 8.666. De uma certa forma, isso, em termos de continuidade, parece interessante. Só que a gente tem que olhar a Lei 14.133 já com o novo olhar que ela pretende dar, porque ela trouxe uma série de avanços significativos e importantes, ao meu ver, mudanças do ponto de vista, inclusive, da interpretação de dispositivos. Ao mesmo tempo em que ela manteve algumas regras, ela mudou, ela trouxe para dentro da lei uma série de novidades. E aí nós temos, nesse sentido, que levar em consideração um contexto dessa nova lei. E, embora a lei seja de 1º de abril, e isso, ao meu ver, foi um erro, colocar uma lei de licitações com data de 1º de abril pode ser algo que possa parecer uma brincadeira, mas de fato não é, porque a lei veio para ficar e para valer, apesar da resistência injustificável na sua aplicação, porque a demora... Eu vi um evento da Confederação Nacional dos Municípios em que foi anunciada a prorrogação da entrada em vigor e houve uma celebração relativamente a essa prorrogação, como se manter a 8.666 fosse algo bom e positivo, quando eu acho que os novos instrumentos trazidos na Lei 14.133 são muito melhores, como inversão de fase, como uma série de possibilidades que a Lei 14.133 trouxe. O doutor Maurício destacou diversos aqui, ele é um conhecedor profundo das licitações e contratos, a partir até da sua empresa, Licijur, que é extremamente prestigiada e com clientes muito importantes nessa área, e efetivamente nós temos
alguns elementos que devem ser considerados. Em primeiro lugar, eu destaco o despreparo. Por incrível que pareça, apesar do tempo em que a 14133 já está presente no mundo, há ainda um grande despreparo no que diz respeito ao conhecimento daquilo que está no âmbito da lei. E esse despreparo passa, num primeiro momento, pelas entidades públicas, municípios, estados, o próprio judiciário não está ainda preparado, não está preparado para os novos comandos que constam na Lei 14.133. Vocês não vão acreditar, eu juro que não é piada. Eu juro que não é piada o que eu vou contar aqui para vocês. Estava em vigor a Lei 14.133 há quase um ano, e o Estado, acho que foi o Estado do Mato Grosso, publica uma lei estadual relacionada à aplicação de licitações e contratos no seu âmbito. Pasmem, a lei dizia respeito à Lei 8666. Esqueceram de segurar o andamento do processo legislativo, esqueceram de adequar a 14.133 e publicaram no Diário Oficial uma lei que regulamenta a lei de licitações no âmbito daquele Estado, só que a lei era ainda a Lei 8666. Vejam, então, se um Estado acaba fazendo isso, imagina o grau de dificuldade que municípios possuem. Uma outra questão que pesa em relação a isso é que também aquelas empresas que vão participar de certames licitatórios ainda não estão apropriadas do conteúdo da 14.133 relativamente a isso. E por isso, essa dificuldade que há nos primeiros movimentos que há em termos de Lei 14.133. E nós vivemos um contexto também de medo. Essa questão de que alguns chamaram do direito administrativo do medo, né? Isso se reflete no âmbito do judiciário. Há uma insegurança. E o pior, há uma ideia, que eu não sei de onde surgiu, de que os contratos não precisam ser cumpridos. É feito todo um procedimento licitatório e que é sujeito à disputa, que é sujeito a discussões judiciais, que é sujeito a discussões no âmbito de instrumentos de controle. Depois que o contrato está cumprido, muitas vezes está sendo cumprido com a empresa fazendo investimentos, entregando, muitas vezes vem aí uma determinação dizendo esse contrato não deve ser pago por conta de um problema que houve. E nesse ponto eu preciso dizer, eu sou uma pessoa que hoje é advogado, mas fui membro do Tribunal de Contas. Eu fui conselheiro do Tribunal de Contas e, nessa condição, julguei uma série de processos. E aqui eu afirmo, nesse sentido, nem sempre os instrumentos de controle estão ajudando. Por quê? Porque eu estou vendo muitas vezes a contraparte daquilo que a Lei 14.133 está dizendo. Exatamente o contrário, muitas vezes, está sendo realizado. Procedimentos estão sendo trancados, procedimentos estão sendo
pagamentos estão deixando de ser feitos por uma interpretação, muitas vezes, em um processo que não ocorreu. E aqui eu estou me referindo a um instrumento que alguns tribunais estão utilizando, que é um instrumento do e-comunicado. O auditor da ponta achou que tinha uma irregularidade e já comunica o gestor público em relação a essa possível, né, inconformidade, e sem que tenha havido um filtro por parte de um relator, por parte do órgão técnico, por parte de um processo, já os gestores saem trancando procedimentos, o que vai exatamente numa contraparte daquilo, em contraposição, quero dizer, aquilo que a lei está sugerindo, de uma série de regras que foram estabelecidas e são vantajosas. Bom, há um contexto, no entanto, muito positivo. A nova ter disciplinado melhor o procedimento, o fato, inclusive, e o doutor Maurício destacou na sua abertura, que o próprio processo sancionador agora está melhor disciplinado, está modificado, tem um procedimento estabelecido dentro dela, tem fatores que efetivamente melhoram em termos da interpretação dos instrumentos normativos. Bom, uma grande vantagem que a lei trouxe foi em relação ao direito subjetivo público à parcela em controvérsia. Gente, isso aí é algo que deveria ser o normal, o correto. Ou seja, se a administração e o contratado estão litigando, às vezes nem estão litigando, pode ter sido uma interferência do instrumento de controle que diz, olha, você não deve pagar 200, deve pagar 170. Então, aquela parcela que é em controvérsia, que seria os 170, elas devem ser pagas. Então, a lei está dizendo, pague-se a parcela em controvérsia enquanto se discute se o valor efetivo. Esse direito subjetivo público à parcela em controvérsia, afirmado na lei, o que deveria ser lógico, é uma grande vantagem da Lei 14.133. Por outro lado, nós temos também a adoção de uma visão consequencialista que pode limitar decisões que visem a descontinuidade. A Lei 14.133 trouxe uma série de regras que dizem o seguinte: senhores gestores, não tranquem se isso possa trazer maior prejuízo do que a própria continuidade do contrato. Mantenham o contrato enquanto apure, paguem apenas aquilo que seja parcela em controvérsia, mas deem seguimento ao serviço público, porque eu vou dizer uma coisa, esse é um dos maiores problemas que a nossa gigantesca federação possui. Há um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios que indica que cerca de 87% dos contratos administrativos, por uma ou outra razão, acabam sendo suspensos por decisões que muitas vezes não precisariam gerar suspensão. Uma nota de R$2.000 num contrato de 10 milhões, às vezes tranca o andamento do processo. Isso é um absurdo. O país acaba pagando
caro por conta disso, acaba pagando caro por conta da ausência de infraestrutura que esses contratos estão tentando gerar e cuja suspensão atrapalha o interesse público primário. Então, essa visão consequencialista que foi trazida para dentro da 14.133, nós vemos, em especial, por conta do ingresso dentro da 14.133 de regras que constam, inclusive, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aplicadas aqui aos contratos administrativos. Então, ao meu ver, isso foi um expressivo avanço da Lei 14.133. Nós temos também a abertura para contratos de performance, contratos em que há uma premiação em função da performance do contratado, premiando a eficiência. Isso é bom, porque o que nós temos de contratos que premiam ineficiência é absurdamente grande o número e inadequado que isso ainda persista no ordenamento jurídico. Aqui nós temos também a possibilidade e também a própria utilização da teoria dos contratos incompletos, com possibilidade, sim, de composição entre as partes, e eu acho isso um grande avanço que a Lei 14.133 trouxe. Ou seja, a própria formulação do contrato, né, ela pode ter um nível de conhecimento desde a origem em que possa haver uma maior composição, uma maior readequação contratual a partir da vontade das partes. Por favor, a próxima tela. Bom, aqui uma breve noção em relação aos contratos administrativos, sempre levando em consideração que o contrato administrativo é um contrato diferenciado e continua na 14.133, que não basta a presença da administração, que há contratos da administração que são regidos pelo direito privado, como, por exemplo, quando a administração opta por locar um imóvel de um particular, ainda que tenha um procedimento prévio de licitação ou de dispensa e inexigibilidade, a regência se dará no âmbito do instrumento de direito privado. E quando a administração pública utiliza desse instrumento de direito privado, ainda que no interesse público, a regência será do direito privado. Próxima, por favor, Maurício. Ainda em relação aos contratos administrativos, não basta a presença da administração. A presença da administração é indispensável, a presença do interesse público, mas não é isso que vai caracterizar o contrato administrativo. Pode passar. O que vai caracterizar um contrato administrativo é exatamente a presença de um regime jurídico exorbitante, um regime que refoge as regras do direito privado, que traz uma interpretação diferenciada, que é o chamado regime, que são as chamadas cláusulas exorbitantes. A próxima, por favor. E afinal, o que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes são cláusulas que exorbitam do direito comum, que vão além do direito comum, que dão a uma das partes, no caso a administração pública, prerrogativas especiais e responsabilidades especiais que são derrogatórias do direito comum. Vejam que isso que eu estou dizendo não é propriamente uma novidade. Por quê? Porque a Lei 8.666 já tinha cláusulas exorbitantes
que são muito semelhantes a essas que foram estabelecidas no artigo 104 da Lei 14.133, a próxima, por favor, que tem regras muito semelhantes àquilo que a Lei 8.666 já estabelecia: possibilidade de alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização da execução, aplicação autoexecutória de sanções, ocupação provisória de bens, pessoal e serviços da contratada, uma oponibilidade mais restrita da exception non-plet contracts, e aqui exigibilidade de garantias, e nesse ponto da exigibilidade de garantias houve um significativo avanço e um significativo regramento que foi trazido pela lei. O equilíbrio econômico-financeiro e a aplicabilidade da teoria da imprevisão guardam semelhança a 8.666, sendo que, em relação ao equilíbrio econômico-financeiro, eu entendo que a Lei 14.133 foi mais assertiva ao afirmar esse direito subjetivo público do contratado ao equilíbrio econômico-financeiro. A próxima, por favor, Maurício. Mas nós vamos ter também aqui novos atores que aparecem na figura do contrato administrativo. Nesse ponto, a Lei 14.133 trouxe alguns elementos que passam a fazer parte. Não quer dizer que não existiam antes. Eles existiam, esses atores. O que nós temos agora é isso regulado dentro da lei, né? A figura do gestor, do fiscal técnico, do fiscal administrativo, fiscal setorial, fiscalização pelo público usuário, e isso eu acho que é um avanço que é trazido a partir da interpretação da nova lei. A próxima, por favor. Bom, a matriz de alocação de risco. Esse elemento contratual é muito importante, em especial quando se trata de contratos relacionados a obras. É muito importante esse dispositivo. O que se tem que levar em consideração também é que, muitas vezes, uma matriz de risco é elaborada, né, de uma forma por alguns atores da administração pública, e a minuta de contrato é feita por outros atores. Vejam, porque a Lei 14.133 diz que é preciso que se preveja a responsabilidade por esses ônus decorrentes de situações futuras, riscos futuros, né, que possam atingir a equação econômico-financeira do contrato. Quais são os riscos que vão ser assumidos pelo poder público e quais são os riscos que serão assumidos pelo contratado? Bom, nesse ponto, qual é a regra de ouro em termos de alocação de risco? Imponha-se o risco para quem tem maiores condições de arcar com essas situações de risco. Quem está mais apropriado em relação a situações de risco. Então, e as situações são as mais diversas, e vejam como as nossas situações fáticas nos últimos tempos têm nos dado exemplos reais que impactam nos contratos administrativos de uma forma significativa. Que lição foi o Covid-19
né, nesse sentido, né? Como essa pandemia gerou a necessidade de interpretação de contratos e de verificação de riscos que tiveram que ser enfrentados. Isso, quanto mais estiver descrito no âmbito de uma matriz de riscos, situações como essa, e agora temos aí cidades que foram devastadas por enchentes, né? E que isso traz implicações muitas vezes em contratos. Aquela rua que estava sendo construída e a água simplesmente passou por cima. Como é que nós vamos lidar com isso? O contrato deverá prever em mais. A 14.133 veio também com uma disciplina maior no que diz respeito à garantia. A garantia com possibilidade de previsão nesse sentido. Então, aquilo que não for coberto por garantia, quem vai arcar com o risco? Essa definição é importante. E, senhores advogados, senhores estudantes de direito, senhores gestores, senhores participantes de comissões de licitações e contratos, não é raro que no estabelecimento de matriz de risco a gente veja algumas incongruências com o próprio contrato. Não é raro que a matriz de risco tenha sido feita por um agente que tenha tido uma determinada previsão e o contrato tenha aproveitado regras contratuais anteriores que muitas vezes trazem nas suas obrigações uma disciplina de obrigações que são incongruentes com a matriz de risco. Então, é muito importante, no momento em que há uma publicação de um edital de licitações com minuta de contrato e matriz de risco, que isso seja verificado para eventual impugnação, porque para evitar que no futuro haja uma disputa interpretativa em relação a isso. Porque vocês querem saber como isso vai ser resolvido? A administração sempre acabará utilizando a regra mais vantajosa para a própria administração para resolver esse conflito. Então, aqueles que atuam para empresas, e eu vou dizer o seguinte, se eu fosse orientar algum gestor público, na dúvida, seja conservador, porque senão depois você poderá ter problemas com os órgãos de controle. Os órgãos de controle serão mais conservadores ainda que os gestores. Então, quem vai participar de um certame licitatório, para as empresas que eu conheço, vamos participar, o que faço? A primeira coisa é procura o doutor Maurício Gazen lá na Licijur, porque ele vai estar olhando isso, vai impugnar, se necessário, o edital, e se chegou tardiamente, ele vai ajudar melhor, né? Enfim, essas são algumas dicas que eu dou, né? Se puder passar, doutor Maurício, a tela, porque efetivamente nós vemos em matriz de risco esses problemas interpretativos. Olha que interessante o que foi trazido na 1433, que é o que a gente pode chamar de cláusula de retomada, né? Quando há obras e serviços de grande vulto. Já havia também a própria questão, e isso mantém desde a 8666, de uma garantia maior em contratos de grande vulto, né? Mas aqui há uma cláusula de retomada, né? No caso de inadimplemento pelo contratado, e essa cláusula admite, inclusive, que a seguradora venha a assumir
aquela questão do risco, ou seja, ela, ao invés de pagar integralmente, ela retoma e faz continua a prestação do serviço para tentar ter um prejuízo menor. Então, efetivamente, essa é uma cláusula importante. As seguradoras, né, efetivamente estão estudando significativamente esse dispositivo. Eu, particularmente, ainda não vi ser aplicado, mas é algo que pode trazer uma revolução em termos de garantia nos contratos administrativos. Já havia algo semelhante, por favor, nos contratos de concessão e de parcerias público-privadas, né, em que se havia regras já relativamente a seguros e possibilidade de assunção, levando em consideração essa duração. Mas, falando em duração, o doutor Maurício aqui pontuou muito bem, né, essa questão de que houve uma mudança expressiva na duração. Gente, isso aqui não é uma modificação qualquer. A Lei 8666 já havia sido estabelecida de forma que os contratos pudessem já ter vigência de até 5 anos. Essa questão da regra geral ser de 5 anos, né, em especial em função de fornecimentos contínuos, aluguel de equipamentos e programas de informática, nós temos aqui mudado, trazido para 1433, para serviços contínuos, podem atingir 10 anos. E mais, contratos que gerem receitas, e nos contratos de eficiência, pode ser até 10 anos sem investimento e até 35 anos com investimentos. Nós temos também em sistema de TI até 15%, mas eu quero aqui chamar a atenção principalmente nesses contratos de eficiência, contratos que gerem receita. É extremamente importante. Eu vou trazer aqui um exemplo. Por que nós vamos fazer uma parceria público-privada se nós temos agora uma possibilidade que se abre na própria 1433 para alguns contratos? E eu vou dar um exemplo: iluminação pública, né? Tem municípios que não chegam ao valor, o número de pontos, assim, não seria suficiente para fazer, e tem outros que até têm, mas tem a possibilidade de pensar o seguinte: olha, o momento ideal para se ter esses contratos é um momento de 10 anos, porque as luminárias vão ter uma resistência e um período de utilização adequado de 12 anos, com uma alteração de lâmpada por conta da perda de eficiência. Por que eu vou fazer uma parceria público-privada que vai me trazer um contrato de longa duração se eu tenho aqui uma possibilidade de fazer um contrato de eficientização de energia com premiação no âmbito da eficiência dentro da própria 1433? Olha que interessante essa abertura que a lei trouxe, né? Mas eu posso estabelecer o seguinte: não, mas eu já sei que os investimentos no futuro vão ainda ser ampliados. Eu posso
prevê o seguinte: eu sei que a modernidade vai trazer novos, então eu posso trazer um contrato de até 35 anos, mas fazendo com que as atualizações, com que os benefícios sejam incorporados para dentro do contrato. Vejam quanta oportunidade que isso traz de ganho de escala para a administração pública, de planejamento de longo prazo, de uma racionalidade maior de contratos e, principalmente, de premiação de eficiência. Quero dizer para vocês, pode passar até o próximo. Quero dizer para vocês, são duas coisas que, ao meu ver, são as melhores coisas que podem ocorrer dentro de um contrato. Uma das coisas é ser duro com quem é ineficiente e outra é premiar a eficiência. Porque o prestador de serviços que é ineficiente tem que ser retirado das contratações, ele tem que ser expurgado da administração pública, ele tem que ser punido exemplarmente, tem que ter, para evitar que picaretas fiquem atrapalhando a administração pública, que fiquem fazendo com que a administração pública tenha problemas. A administração tem que ser rigorosa com quem é ineficiente e premiar a eficiência. Faça contratos que deem uma vantagem a quem demonstra ser eficiente, quem consegue fazer em prazo melhor, quem traz qualidade maior na prestação do serviço, que traga isso. E o contrato de eficiência, ele é, e aqui também chamado de contrato de performance, né? Ele é acolhido na 14.133, diferentemente do que a 8.666 possuía. E aqui, quando o contrato é de eficiência, a lei diz que o tipo de licitação a ser utilizado, o critério de julgamento, será o do maior retorno econômico. A próxima, por favor. Então, o que traz a maior economia para a administração pública. O doutor Maurício destacou aqui também os meios alternativos de resolução de controvérsias. A OAB tem aí um trabalho magnífico nesse sentido. Eu preciso deixar registrado aqui o esforço que a OAB, por seus diversos instrumentos, tem feito para que esses meios alternativos cada vez mais estejam presentes. Não é novidade para ninguém o grau de dificuldade que se tem relativamente ao agigantamento da quantidade de ações que tramitam no âmbito do judiciário. Os meios alternativos de resolução de controvérsias, sejam mediação, conciliação, comitê de resolução de disputas, arbitragem. E, aliás, esses instrumentos estão sendo cada vez mais previstos em contratos, inclusive sequencialmente, do mais simplificado até o mais complexo, como uma forma de resolução de conflitos. Nos contratos administrativos, isso ser estabelecido é, ao meu ver, algo extremamente positivo. A próxima, por favor. E aqui também até há uma possibilidade, né, de que os contratos possam ser até aditivados para prever esses instrumentos alternativos, né? Há aqui também uma questão de alteração contratual e essa alteração tem
também um regramento que se assemelhou, de uma certa forma, ao da 8666, mas traz aqui algumas alterações que dizem respeito à própria maior disciplina em relação a essas alterações, né? Então, eu entendo que, nesse ponto, a lei esteve bem em ser conservadora em relação àquilo que a Lei 8666 já havia estabelecido. A gente pode ver a questão do acréscimo e diminuição quantitativa, mas também na afirmação de que não pode haver uma transfiguração, e essa afirmação já vinha da interpretação, mas a afirmação de que não pode haver uma transfiguração do objeto da contratação. Por favor, a próxima. Aqui, um comparativo que depois eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês, né? Mas a própria afirmação, né, dos instrumentos de alteração, né, e uma afirmação do equilíbrio econômico-financeiro, porque diz que a extinção do contrato aqui, ela não é óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que haverá um direito à indenização. Nesse ponto, eu quero dizer o seguinte: o equilíbrio econômico financeiro, ele foi trazido mais expressamente como um direito subjetivo público do contratado nesse particular. Então, mais do que uma faculdade da administração, é um direito subjetivo público do contratado. A próxima, por favor. E aqui, em relação à repactuação, que é algo que foi trazido na lei. A Lei 8666, ela trazia... A próxima ainda, porque eu acho que eu coloquei isso numa outra tela aqui. Não, vai para frente aqui, por favor. Não, eu tirei essa tela. Estava numa outra tela. Volta na anterior, por favor. A questão da diferença entre o que é repactuação e reajustamento. Então, nós temos no âmbito da Lei 8666, nós tínhamos uma possibilidade sempre presente de uma alteração contratual. A Lei 14.133 trouxe essa possibilidade daquilo que foi chamado de repactuação. E aqui o artigo 135 da Lei 14.133 vai trazer isso aqui: os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusivo serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Isso é muito importante. E por quê? Porque cada vez que há um acordo trabalhista que pode ter impacto no contrato, isso muitas vezes, quando se trata de contrato de mão de obra, isso não está refletido no índice contratual. O contrato previu IGPA, o IGPM, enfim, os índices de inflação como meio. E muitas vezes, quando se trata de contrato que tem uma mão de obra, o peso na equação econômico-financeira do contrato maior,
é efetivamente da utilização da mão de obra. Então, quando há um dissídio coletivo, ele pode trazer um impacto importante na equação econômico-financeira, e pode ser para mais ou para menos, né? Digamos que o dissídio da categoria tenha dito, não, nesse caso, hoje, em função das circunstâncias, nós não vamos trazer qualquer tipo de alteração, e a inflação foi maior do que o próprio dissídio. Então, tem que ser readequado para mais ou para menos. Então, essa repactuação que leva em consideração a alteração dos custos, ela tem que ser procedida. E a Lei 14.133 trouxe esse direito subjetivo público a essa repactuação. E, dito isso, eu quero agradecer aí a atenção de tudo, porque eu quero deixar um espaço para que as pessoas perguntem, Maurício. Então, por isso, eu vou aqui agradecer a atenção, pedir desculpas, né, pela forma mais tumultuada aqui que eu apresentei, não com não com o nível de racionalidade que são as exposições do doutor Maurício, né? Agradeço imensamente aí a atenção e me coloco à disposição para os questionamentos que entenderem pertinentes. Pedro, nós que agradecemos aí a tua exposição, né? Tu trouxe aí diversas novidades que nós temos com relação à questão específica dos contratos administrativos, né? A gente sabe muito bem que essa é uma questão que vai depender de um amadurecimento, né? Querendo ou não, a partir do momento que efetivamente, né, a lei entrar em campo efetivamente, né, vai surgir aí um conjunto de questionamentos, opinião de doutrinadores, jurisprudência, entre outras situações, né? Lembrando também, né, que além, né, da Lei 14.133, né, a gente tem aí um conjunto muito grande, né, de instruções normativas, regulamentos, decretos e por aí vai, né? São todas legislações, né, que efetivamente estão sendo capitaneadas aí pelo governo federal através da Secretaria de Gestão ligada ao Ministério da Economia, certo? A gente tem um conjunto de perguntas aqui, Pedro, mas pela questão de horário, né, eu vou pincelar duas questões aqui que foram trazidas, né, que eu acho que são extremamente importantes, né? Ainda mais bebendo da tua experiência, né, que tu tem, digamos assim, do outro lado do balcão, né? A gente fala, né? Quando está como advogando é um lado, quando está, de certa forma, né, dentro de um órgão de controle, da administração pública, é diferente, né, a análise com relação a determinadas situações. Mas aqui foi perguntado com relação a dois pontos que eu vou resumir em uma pergunta, né? Relativamente aos meios alternativos de resolução de conflitos e também relativamente à questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Por que efetivamente há uma grande dificuldade por parte do poder público na análise dessas situações? Por exemplo, né, é difícil a gente ver, né, a aplicação dos meios alternativos de resolução de conflitos, né, seja questões específicas de arbitragem, comitê de resolução de disputas, em contratos administrativos, certo? Isso é um ponto. A outra situação também que eu enxergo que há uma grande dificuldade com relação à análise dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. Nem só dificuldade, um grande atraso com relação a essa situação, né? Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. E aí eu vou dizer o seguinte, quando eu falei ali do contexto da lei, eu chamei a atenção por um receio que há, chamado direito administrativo do medo. Isso é um problema muito sério, porque o gestor fica com medo, os instrumentos de controle, eles nem sempre, né, têm um sentido contributivo. Eu entendo que a lei trouxe uma série de instrumentos e mais nesse sentido, inclusive, são regras que vão não só para o gestor, mas também para os instrumentos de controle.
tem que levar em consideração regras que estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, por que acontece? Por que a resistência, em primeiro lugar, aos meios alternativos de solução de controvérsia? Isso cultural. Nós temos uma visão, e aqui no Rio Grande do Sul, então, nós somos, eu acho que, um estado extremamente belicoso. O judiciário é atropelado por um volume gigantesco de ações judiciais. A judicialização de matérias é extremamente significativa. A quantidade, jogar o jogo dentro de um procedimento licitatório tem sido cada vez menor. O palco da resolução de procedimentos acaba indo para o judiciário. É uma questão cultural. Há um medo, há receio, muitas vezes, por parte da administração pública, inclusive de que esses meios alternativos, aqui uma observação, possam ser capturáveis. Não há uma segurança, do ponto de vista de muitos órgãos da administração, de que os instrumentos de resolução de conflitos não possam vir de alguma forma a ser capturáveis. Então, acabam, em função desse medo, inclusive, de optando por deixar ao judiciário para resolver. E até pela questão seguinte, se o juiz determinou, tá bem. O juiz decidiu, então acaba se mudando o palco, né, da decisão para o âmbito do Poder Judiciário. O equilíbrio econômico-financeiro é algo inerente ao contrato. É algo que não é um benefício, é algo que diz respeito à equação econômico-financeira. Toda a proposta numa licitação levou em consideração um momento, uma variável de custo. Se há fatores extraordinários que incidem sobre o contrato, ele tem que ser revisto. E por que muitas vezes isso não ocorre? Medo. Porque se fizer um reequilíbrio, posso ter uma sanção por parte do âmbito dos órgãos de controle que vão dizer que eu estou gastando. Então, há um conservadorismo, o legítimo freio de mão puxado em fazer aquilo que tem que ser feito. Até porque, lamentavelmente, muitas vezes aquilo que tem que ser feito é feito de forma equivocada. Então, fazendo com base técnica, fazendo com o estudo, pode ser feito. Agora, a demora ocorre pelo medo, principalmente pelo medo, e muitas vezes porque não estão tão preparados para esse tipo de cálculo, doutor Maurício. Concordo plenamente contigo, tá, Pedro? E eu acho que esse medo também, ele acaba sendo, querendo ou não, uma falta de preparo, né? Seja na aplicabilidade dos meios alternativos de resolução de conflito, e seja efetivamente na análise, né, correta e rápida dos pleitos de equilíbrio econômico-financeiro, né? E essa situação, querendo ou não, faz uma consequência muito grande, né? Porque, querendo ou não, né, a gente vê muitas vezes, né, isso é usual, né, em qualquer estado que tu vá no Brasil, né, obras paradas, contratos efetivamente que têm a sua duração extremamente alongada, né, rescisões contratuais que efetivamente acabam causando um custo a maior para a administração pública, seja pelo fato de chamar o segundo colocado, seja pelo fato de efetivamente realizar um novo procedimento licitatório e por aí vai. E eu acho também que esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto.
né, da administração pública com os órgãos de controle ou até mesmo em determinadas situações com o Poder Judiciário, né? Tem que haver esse consenso, né? Porque essa questão do medo também passa muito por essa situação lá na frente, né, do gestor, né, poder vir a ser efetivamente sancionado ou receber algum tipo de advertência e por aí vai, né? Permite eu dar um exemplo? Claro, óbvio. Teve uma situação impressionante que chamou a atenção. Em algum momento de um julgamento específico no Tribunal de Contas da União, foi dito, olha, que naquele caso tinha que ser visto a questão da evolução do preço unitário, porque se flagrou num momento um jogo de planilhas. Aí, em função de um julgamento, acabou se dizendo o seguinte: não, o valor só pode ser o valor unitário e não pode implicar nos custos, e o valor unitário daquele item não pode ir acima dos 25 mil, ainda que o contrato tenha sido global. Aí pega um contrato de pavimentação asfáltica, que a grande base é o petróleo, e aí o petróleo, que estava 20, foi a 50, a equação econômico-financeira do contrato já desequilibrou, puxando a mão, se o empresário estivesse enriquecendo. Não, então, a questão nesse caso é evitar o empobrecimento, evitar um prejuízo decorrente de um fator que não tem qualquer tipo de ingerência, é um custo que tem uma variação internacional. Então, esse é elementar. Mudou isso. A questão, vejo que aqui alguns contratos estão equacionando isso. Por exemplo, em Porto Alegre, o contrato de concessão do transporte coletivo de passageiros é pautado em custos, mas se está fazendo uma verificação de alguns itens, como, por exemplo, o óleo diesel, a cada 6 meses, porque não adianta, tem que se verificar isso. Então, obrigado pela observação. Perfeito, Pedro. Vamos aí encaminhar para o encerramento, né, do nosso encontro. Te agradecer novamente aí pela exposição, por ter cedido o teu tempo aí para a gente conversar sobre essa temática muito importante, que são os contratos administrativos, né? E passo a palavra aí para o Acelon para finalizar o nosso encontro. Sim. Eu quero agradecer a excelente explanação que foi feita pelo Dr. Pedro e dizer que essa temática é uma temática muito importante e quanto o colega estava fazendo a explanação, eu estava fazendo aqui algumas anotações de lembranças que me vieram, inclusive esse medo, aí se tem algum acadêmico, né, que está nos acompanhando aqui, esse medo tem já um nome, né, é chamada teoria do apagão das canetas, né. Então, se cair alguma prova aí, né, o acadêmico que está nos assistindo aqui já vai acertar, né? E eu estava fazendo uma série de reflexões aqui sobre a importância dessa matéria de contratos administrativos, né? Enquanto o nosso colega Pedro estava fazendo a explanação, eu abri rapidamente aqui na lei e vi aqui, né, no artigo 115 diz, né, que o contrato ele deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. E aí, agora, recentemente, teve um julgamento do STJ, julgado, e tem como tema o informativo 733, que diz o seguinte, né? Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que prevê renúncia do direito aos honorários de sucumbência por parte de advogado contratado. Para os colegas ficarem, raciocinarem conosco sobre essa temática e a importância dela, né? O contrato faz lei entre as partes, né? Isso é bem conhecido por quase todos, né? E se você, né, o advogado, ou até a própria empresa que vai participar, ou até cidadão que está acompanhando, não souber avaliar bem e surgir, por exemplo, foi lançado o edital, não impugnar, né, as normas que, porventura, vocês vejam que está em confronto ali com a lei, com o direito,
o contrato, caso firmado, será lei entre as partes, entendeu? Então, nesse caso, foi feito um contrato com o escritório de advocacia, uma prestação de serviço, né? E passaram-se 5 anos, o contrato valendo, depois a empresa rescindiu o contrato e o escritório foi atrás de questionar essa cláusula, dizendo que era nula. O STJ foi, através do informativo 733, depois os colegas podem pesquisar e falar, não, é válido, o contrato faz lei entre as partes. Então, uma temática que o nosso colega palestrante, doutor Pedro, trouxe, que é de importância riquíssima, né, para que a gente veja a importância que a gente está atento ao que está no contrato, ao que está disposto no edital, pois, caso contrário, lá na frente você terá uma grande dificuldade, né, em questionar, mesmo nas vias judiciais, né? E eu agradeço imensamente a mediação também do doutor Maurício Gazen, um especialista, um grande parceiro também da comissão. Eu quero apenas fazer a menção da importância também que esses eventos que a gente tem feito têm trazido para a nossa reflexão, né? Licitação na prática, né? Lembro aqui, para vocês verem como que está sendo a construção aqui das temáticas, né? Por exemplo, no encontro passado, o doutor Daniel, junto com o palestrante Francis Rapel, tratou sobre crimes licitatórios, né? E a jurisprudência dos tribunais superiores. No retrasado, o doutor Dácio, junto com a colega Karen, tratou sobre licitações sustentáveis. E a proposta dos eventos são justamente esses, né? Inclusive, eu lembro que foi tratado, né, foi pincelado também sobre os meus alternativos de resolução de controvérsias. E, em consequência da nova lei de licitações, né, que vai viger por completo, digamos assim, né, muito brevemente, é muito importante a gente tá, né, trazendo essas temáticas, trazendo especialistas na temática, né, e os colegas aqui são totalmente agraciados com o conhecimento que é compartilhado por todos aqui. E para o nosso próximo encontro, já finalizando minhas palavras aqui, eu quero convidar os colegas, deixa só um minutinho, só abrir aqui. Quero convidar os colegas para o evento que está sendo proposto que terá como mediação o nosso colega Dr. Matheus Klein, né? E a temática será o desafio do novo marco do saneamento. O palestrante será o Douglas Estevão, né? Então, é uma temática bastante importante, né? Uma temática bastante relevante, inclusive com a experiência do nosso presidente, Dr. Rafael Maffini, né? E eu também quero, já encaminhando para o final, agradecer a participação de todos, dizer para os colegas que é uma satisfação enorme a gente estar promovendo esses eventos, colocar também um lembrete, quero que todos coloquem um lembrete em seus calendários, que no mês de novembro a Comissão Especial vai estar promovendo um congresso de licitação, né? Então, a gente está convidando diversos nomes aí. Vou até fazer um spoiler aqui, mas a gente ainda está caminhando, mas trazendo um spoiler aqui, a gente está entrando em contato com nomes do Marçal Justen Filho, também outros colegas como o Felipe Dalenogari, né, e outros nomes que a gente está entrando em contato para poder participar do nosso congresso e convocar todos os colegas para que estejam presentes também nesses eventos, né? A gente tem o intuito sempre de trazer o conhecimento, seja para quem está iniciando na advocacia, seja para quem já é experiente e quer aprimorar o seu conhecimento. Então, esses eventos têm como intuito aprimorar a licitação na prática. E, em decorrência do horário, 11h38, deixa eu só ver aqui, em decorrência do horário, eu vou encerrar nesse nosso evento aqui. Eu não sei se a equipe de eventos da OAB pode encerrar lá pelo YouTube, que eu queria só dar um recado rapidamente aqui. Colega Júlia, não sei se a equipe da OAB está me ouvindo.
Sim, doutor. O senhor quer que encerre o evento? Isso, pode já encerrar no YouTube lá. Eu só quero dar a informação que a reunião mensal de hoje, nós vamos... eu vou entrar no outro link, eu vou